Seja bem-vindo, grande Ed, beleza? Daqui a pouco a gente vai estar começando a nossa live aí, falando sobre nova medicina germânica, falando sobre o impacto das emoções sobre o nosso corpo. Já já a gente vai começar aí a nossa live e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, vão se identificar muito. Aguardem, aguardem, aproveitem para convidar os coleguinhas, que é o que eu vou fazer agora aqui. Enquanto isso, vocês podem fazer a mesma coisa, beleza? Quem estiver chegando aí, ó, clica nessa setinha aí embaixo aí do lado direito do seu celular e nessa setinha vai aparecer todos os seus amigos aqui do Instagram e você pode convidar eles para fazer parte dessa live aqui. E o pessoal, garanto para vocês que a live de hoje vai ser algo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem, nunca nem ouviram falar na nova medicina germânica. E para mim foi assim uma revolução, né, dentro de mim, por conta das minhas pesquisas que eu já faço com relação à hipnoterapia e o lado da hipnose não verbal, que está muito voltada às questões emocionais. Na verdade, tudo está muito voltado para a questão emocional. Mas como eu comecei a estudar senso-percepção, a hipnose não verbal, comecei a estudar sobre o somatic experience, né, que tem muito a ver com as emoções relacionadas às enfermidades do nosso corpo, aí eu acabei descobrindo a nova medicina germânica, que realmente foi algo que fez uma diferença incrível na minha vida, nos meus atendimentos, beleza? Boa noite, Ruth Goz. Vamos ver quem está chegando mais aqui. Recantante, seja muito bem-vinda, minha querida. Jefferson, hipnoterapeuta, Renato Moura. Pessoal, aproveitem para convidar mais pessoas, porque eu estou falando a verdade para vocês, não é enrolation. Vai ser uma live que realmente vai abrir a mente de vocês, tá bom? Enquanto isso, para quem está chegando agora aí, grande Renato, beleza, meu querido? Para quem está chegando agora aí, aproveita para convidar as pessoas, vai nessa setinha aqui embaixo e começa a convidar mais pessoas. Pô, a grande Fernando, quanto tempo, meu velho? Edivaldo, meu querido, seja bem-vindo. Deixa eu ver se o Alan Borges já está aqui, que eu já vou chamar ele para a gente bater esse papo. Antes de mais nada, queria dizer para vocês continuarem o que vocês já estão fazendo, que é indicar pessoas para se inscrever no Instagram, para se inscrever também no nosso canal do YouTube, nosso canal que tem cursos gratuitos, né, disponíveis para vocês, no canal Alex Cobas Terapias Práticas. Vão lá, se inscrevam, deixem o like, compartilhem toda aquela história que tem de YouTube, porque ajuda a gente bastante. E o nosso site www.terapiaspraticas.com.br, onde tem todos os nossos cursos lá. E vocês vão ficar sabendo um pouco mais até sobre mim, porque tenho contando um pouco sobre a minha história lá. Ó, o Fernando tá falando aí, parabéns, avô do ano. Pois é, Fernando, você vovô. Minha filha está com 3 meses aí de gravidez, né? Daqui a um tempo aí vai nascer perto da minha data de aniversário, isso que é interessante também. Grande Geio, seja bem-vindo. Marcos Grito, muito bem-vindo, meu querido. Outra coisa, eu tô vendo que já tem gente aqui clicando nos coraçõezinhos. Esse coraçãozinho que aparece aí para vocês, quanto mais você clicarem, o algoritmo entende que tá bombando aqui essa live e vai trazer mais pessoas para a live, beleza? E nessa setinha que tem aqui embaixo aqui, ó, vocês podem clicar e convidar mais pessoas, que vai estar dando uma força pra gente e uma força para vocês. Vocês vão ver o quanto vai ser agregador essa nossa live de hoje, beleza? Grande João Alberto, em breve a gente está trazendo novidades, pessoal, hein, João? Deixa eu ver aqui se o professor, ó, já está aqui. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem também. Aproveita para a gente começar a fazer essa interação aqui. Acabei de convidar aqui o Dr. Alan Borges. Eu acho que eu consegui fazer o convite aí. Daqui a pouco ele vai entrar aqui para falar com a gente.
Opa, tá chegando aí aqui. Deixa eu abaixar aqui o som. Boa noite, tá me ouvindo bem, me vendo bem, doutor Alain? Boa noite, estou sim, tudo certo, escutei, estou te vendo, tá ótimo. Maravilha, maravilha. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live do Instituto Terapias Práticas. Eu realmente estou muito feliz de recebê-lo aqui na nossa live, porque é, foi um divisor de águas quando eu descobri a nova medicina germânica. E eu comecei no primeiro curso, né, das emoções ligadas ao sistema músculo-esquelético e me apaixonei e me aprofundei mais no curso da nova medicina germânica. E já está sendo um diferencial no meu atendimento muito grande. Eu comecei a explicar um pouco aqui para o pessoal porque eu me encantei, né, por conta da área da hipnose não verbal, que relaciona muito essa coisa das emoções com as enfermidades no corpo. E eu acho que a medicina germânica, eu acho que é a melhor explicação que tem para dar sobre a relação das emoções com as nossas enfermidades. E o que é interessante é que você não chama nem de doença as tais enfermidades. E, cara, eu tinha que trazer você aqui para. Porque as pessoas. Tem gente que nunca nem ouviu falar na nova medicina germânica. Então, assim, eu acho que você assim, é uma autoridade que realmente tem todo o gabarito para falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, eu vou deixar com você a palavra. Eu tenho algumas perguntas aqui para fazer para você também, mas a live hoje é toda sua, porque quem domina aqui o assunto é você. Seja muito bem-vindo, doutor Alan Borges. Obrigado pelo convite, né, pela oportunidade de a gente poder realmente levar esse conhecimento para as pessoas, ainda, né, muita gente, muitos terapeutas que poderiam estar se beneficiando desse conceito, muitas vezes ainda acabam não tendo esse conhecimento, ou muitas vezes, né, que eu vejo muito acontecer isso daí, né, criam alguma ideia, muitas vezes com alguma certa até aversão, sem ter realmente a ideia concreta, né, do que é esse assunto. Enfim, medicina germânica sofreu muito no mundo todo por uma série de coisas, e é importante a gente tentar ver de que forma esse conhecimento pode nos auxiliar, né? Assim como você disse que foi um divisor de águas na sua vida, eu também digo que isso aconteceu na minha, não só profissionalmente, mas na minha vida pessoal, porque, né, é um conceito muito mais amplo, que é aplicado, eu falo assim, eu aplico a todo momento, né? Então é muito bacana a gente ter a oportunidade de falar realmente sobre esse assunto para as pessoas, e principalmente seu público aí, o pessoal que trabalha com hipnose, enfim, né, PNL. Então, todas essas ferramentas, elas a nova medicina germânica acrescenta muito para esses profissionais, porque de alguma forma vocês estão sempre trabalhando com isso, né? Talvez ela traga um pouco mais de explicações para muitas coisas que já acontecem. E quem está aqui nos assistindo, tenho certeza que vai conectar muito esse trabalho que vocês fazem com o conceito da germânica, né? Tanto é que a gente, que muitas vezes vai fazer medicina germânica, depois tem que correr atrás dessas ferramentas para tentar acrescentar, para atuar em um nível um pouco mais terapêutico, né? Então, eu acho que é uma somatória de ferramentas, e isso é fascinante, né? Exato. Eu também sou acupunturista, né? E também a Sim. relação é muito direta, né? Com essa coisa das emoções e as doenças. Agora me diz uma coisa, doutor Alain. Você começou na osteopatia, depois foi para a medicina germânica. Como foi? Conta um pouquinho dessa história, dessa sua transição, como tudo começou. Sim, eu entrei na osteopatia e aí, né, me tornei osteopata, e basicamente eu tinha aquela relação direta do corpo físico, né, como os sistemas se relacionam, o sistema musculoesquelético, visceral, craniano. Então tinha uma abordagem já bem completa, muito interessante, né? Foi a primeira vez na minha vida que eu tive a oportunidade de ter um olhar um pouco mais integrativo do ser humano, né? E na osteopatia, nós temos, né, técnicas que nós chamamos de técnicas somato-emocionais, né? Então, são técnicas que, de alguma forma, através do corpo, há uma conexão com uma emoção, uma história, enfim. Então, já era algo que começou a despertar em mim um certo interesse em me aprofundar um pouco mais nesse assunto, sabe? E aí, conforme eu fui trabalhando, escutando a história de vida das pessoas, você via assim, né? Você deve ver isso. Ah, chegava a Dona Maria com a dor lombar, contava uma história de vida. Aí o seu José chegava com a dor lombar, contava uma história de vida. E eu começava a ver que existia alguma coisa a mais, porque apesar de eu reconhecer todos esses processos, né? Eu via que quando parecia que alguma coisa acontecia na vida daquela pessoa, um sintoma no corpo aparecia, né? E eu não conseguia interpretar muito bem aquilo ali. E comecei essa busca.
E um dia tive a oportunidade de conhecer o conceito da nova medicina germânica, e ali me trouxe muitas explicações, né? Abriu realmente a minha cabeça para um outro universo, né? Um universo que eu particularmente não conhecia nada, que era o efeito, né? A interferência do psíquico, o subconsciente, o inconsciente. Então, para mim, tudo aquilo era muito novo. E a germânica trazia isso como uma coisa fundamental para a compreensão das doenças, né? A origem, a história da criança, a relação com os pais, essa relação familiar. Então, era um universo, para mim, realmente muito novo, mas também na mesma proporção extremamente encantador. E eu ali entrei de cara, falei, eu preciso entender um pouco mais sobre isso, preciso buscar me aprofundar nessa, né, nesse novo conhecimento que me veio e abriu a minha mente para novas experiências. E foi ali que eu comecei, em 2007, a estudar realmente o conceito da nova medicina germânica, né? E aí eu fui me aprofundando, fui tendo a oportunidade, buscando realmente, né? Eu queria, isso é uma característica minha, eu gosto de ir lá saber quem que é o cara desse assunto, eu preciso ir lá ouvir esse cara falar, né? Para realmente tentar não pegar as coisas tão contaminadas, né? A gente sabe que muito conhecimento ele vai sendo transformado e ao longo né, do processo e vai sendo contaminado por muitas coisas. E eu queria realmente entender a germânica a fundo, né? Como que realmente era esse estudo. E a partir disso, Alex, eu fui colocando coisa. Fui estudando, fui querendo conhecer mais do psíquico, neurociência, PNL, enfim, constelações familiares, e fui tentando criar aí um padrão para que eu pudesse compreender cada vez mais a mente, cada vez mais as emoções, a interferência psíquica, a família diante de tudo isso, para construir um modelo de trabalho, sabe? Em que, na minha concepção, hoje, a minha base que me guia é a germânica, né? Eu acho que fica muito claro os mapas, a forma com que você consegue compreender com precisão, exatidão. Porque quando a gente fala de emoção e sentimento, a gente está num universo um pouco abstrato, né? Eu acho que essa era a grande dificuldade de conseguir entender realmente de que forma aquilo repercutia no corpo. E o conceito da germânica trouxe muita precisão para isso. Eu digo assim, é como se tivesse materializado aquilo que talvez fosse muito abstrato de uma forma científica, comprovada, com análise de exames, enfim, né? Com uma série de parâmetros aí que estruturaram esse conceito da germânica, né? Então isso para mim foi muito importante, porque me deu, né, um guia aí para poder utilizar as outras técnicas que eu tenho, ora para atingir o psíquico, ora para atingir a mente, ora para atingir o corpo, enfim, eu acho que é uma somatória, né? A gente está em busca de tentar olhar a pessoa de uma forma um pouco mais integrativa, né? Eu acho que esse é o grande desafio nosso, né? Olhar um pouco mais a história de vida, né? Então isso foi mais ou menos a minha história ao longo desses 15 anos aí que eu venho tentando explorar um pouco mais esse universo. Maravilha. A terapeuta Bia Galhardo está dizendo aqui, ó, a germânica é perfeita mesmo. Entre várias coisas, né, no seu curso, nas suas aulas que eu tenho feito, eu tenho me encantado com vários momentos, não só por estar descobrindo coisas, mas sim por estar abrindo coisas que eu já desconfiava que acontecia no meio das terapias e que você acabou abrindo a minha mente. E uma das coisas que me tocou bastante e que eu já tinha essa leve desconfiança não, eu tinha certeza, eu só não tinha provas, e que eu fui entender melhor quando você explicou sobre o monomorfismo e o pleomorfismo. Isso daí foi uma coisa que assim, ó, aí, ó. É isso aí. Será que teria como você falar um pouco sobre o monomorfismo e pleomorfismo aqui pro pessoal? Eu acho que isso aí é uma coisa que abre a mente. E como faz sentido isso para esse momento de pandemia, né? Eu acho que talvez esse assunto ele está sendo evidenciado nesse momento, só que as pessoas ainda, por ter um único olhar, não estão conseguindo muitas vezes enxergar, né, esse universo que está acontecendo, né? E eu acho assim, vamos, né, conceituar algumas coisas, eu acho que é extremamente importante, né? É que nesse conceito da nova medicina germânica, existem 5 leis biológicas, né? Então, o que são 5 leis biológicas? São 5 leis que regem toda a natureza.
Então, isso não é uma coisa que vai se aplicar apenas no ser humano, né? É uma relação em que uma planta ela vai estar totalmente conectada com isso, uma fruta, os animais, enfim, né? Então, é uma lei universal, né? Eu acho que isso é muito importante. Para que a gente possa entender isso daí, né, Alex? A gente sempre analisa a relação entre os diferentes sistemas. Nós nos relacionamos com outros animais, dependemos do sol, dependemos do vento, né? Dependemos da planta, enfim. Então, é um sistema de cooperação e interação que a todo momento nós estamos impactando e sofrendo impactos, né? E a partir desse conhecimento, o que é fundamental para a gente compreender a medicina germânica? É que diante na nossa vida, nós vamos sofrendo eventos, impactos. E isso desde o momento que nós somos concebidos lá na barriga da mãe, né? E esses impactos acionam o que nós chamaríamos de respostas biológicas. O que seria? O meu corpo, a todo momento, ele vai tentar se ajustar a isso, né? Então, uma característica de um impacto, e vocês aí, que você tem todo o know-how diante do seu conhecimento e da experiência prática que você tem, com as técnicas que você usa, no momento em que nós vivemos as primeiras experiências, nós registramos isso aí, não é verdade? Tanto no nível psíquico, mental, enfim, todos esses processos que transitam entre os diferentes compartimentos que nos constituem, né? O consciente, o subconsciente, o inconsciente. Então, no momento em que somos concebidos, esses processos vão ficando. Então, no momento em que eu sofro um evento, o que desperta? Todas as vezes que você sofre algo na vida, desperta uma sensação, um sentimento, né? Ou até mesmo uma emoção. E eu acho que quando nós falamos de emoção e sentimento, é importante a gente diferenciar isso daí. Eu vou introduzir para a gente chegar nesse ponto que é essa questão fundamental, né? Então, assim, a emoção é tudo aquilo que nos dá uma resposta um pouco mais instintiva, é uma resposta imediata. A emoção, ela é universal. Nós temos 4 emoções básicas, né? Que é a alegria, a raiva, a tristeza e o medo. A neurociência fala muito disso. Então, a emoção é aquilo. Eu recebi um presente e despertou uma alegria. Ponto. É rápida. Emoção nunca é prolongada. Então, dificilmente nós vamos adoecer por uma emoção, né? Agora, a partir do momento que eu me conecto à minha história de vida, eu começo a construir as minhas percepções. E estas percepções vão ser importantes porque elas estruturam os sentimentos. Os sentimentos já é algo, imagine assim, né? Alegria, uma emoção. Felicidade, um sentimento. Então, são coisas diferentes. Porque a felicidade, nem sempre uma pessoa alegre é feliz. É louco isso, né? Nem sempre. Por quê? Eu posso ter aquela alegria momentânea, mas eu não consigo ter sentido para aquilo. Então, eu não vou prolongar isso para uma felicidade. Mas, quando nós falamos de um padrão de doença, esses sentimentos que um dia foram estruturados a partir de um evento, uma sensação, eles ficam alojados em compartimentos não conscientes. Então, nós não sabemos o que está acontecendo. Então, eventualmente, eu passo por uma situação que me desperta medo. No momento em que isso acontece, aciona o meu psíquico, que é o meu sentir, o meu cérebro e o meu corpo imediatamente. Então, isso é uma base da germânica. A relação em 3 níveis. Toda doença, ela sempre vai acontecer em 3 níveis. O psíquico, o cérebro e o corpo. A partir disso, o que eu tenho? Alterações físicas, por exemplo, uma pessoa sente medo, ela pode ter falta de ar, e alterações comportamentais. Imagine assim, um animal que perde o seu espaço, ele pode te agredir. Então, isso surgiu o quê? Um comportamento agressivo. Então, a todo momento, nós estamos buscando comportamentos e alterações físicas para poder nos adequar a este evento que despertou todo esse universo aí, né? Então, isso é importante. Então, no momento em que o paciente nos procura, você sabe muito bem disso, ele não tem consciência nenhuma do que está acontecendo. Ou ele tem uma falsa consciência, ele acha, né? Ele acha que sabe o motivo que desencadeou isso nele, mas nós sabemos que... É a interpretação dele, né? É a interpretação dele. Perfeito. Então, a germânica nos auxilia por quê? Como existe um mapa que determinou o sintoma, a partir do sintoma eu consigo identificar o que está por trás daquilo. E a partir desta abordagem, nós vamos conectar a pessoa ao evento, à história, ao mundo perceptivo dela, o que realmente aconteceu.
E normalmente o que originou tudo isso daí são sentimentos e emoções primárias que aconteceram lá na infância. Por quê? A primeira vez que você sentiu raiva não foi com 30 anos de idade. Pode ter sido com 30 dias de vida, concorda? Primeira vez que uma criança sentiu solidão não foi agora, com 50 anos seus filhos saíram de casa e você agora está sentindo a síndrome do ninho vazio. Não, você traz esse sentir desde lá de trás. E aí as experiências, elas vão desencadeando gatilhos que vão fazendo com que nós nos conectemos com toda essa história. E aí o nosso corpo que tenta se ajustar, nós passamos a chamar esses ajustes de doença, né? Então, esse é um processo, não é verdade? Então, imagine assim, diante desse conceito de saúde e doença, né? Há um equívoco muito grande, porque muitas vezes o que nós chamamos de doença é a tentativa do corpo de se ajustar àquilo que estava acontecendo em determinado momento. E aí, se a gente for analisar o que você colocou dentro desse conceito, né, que ele define muito bem o papel dos micro-organismos, e para todos que querem estudar a germânica, né, todos precisam estar abertos, eu sempre falo isso, para uma quebra de paradigmas. Nós precisamos vencer crenças limitantes para poder abrir. Você, para se tornar um hipnoterapeuta, você teve que vencer várias crenças limitantes. Você, para poder se tornar acupunturista, teve que vencer várias crenças limitantes, não é isso? Então, se a gente não estiver disposto a esse processo, nós estamos estagnados e condenados a viver somente aquilo ali. Tá tudo bem, não tem problema, né? Mas se você quer ampliar, você quer experimentar o novo, você precisa estar aberto. Então, diante desse conceito, uma das coisas que fundamentam isso daí, que não é não tem o início de todas essas descobertas a partir da germânica. Na verdade, a nova medicina germânica, quando Hammer estava escrevendo todos esses conceitos, através da visão que ele teve da relação da saúde e da doença, ele descreveu e documentou e visualizou isso de uma forma muito clara, né? E deixou isso, eu falo assim, à luz da ciência para que a gente pudesse se aproveitar disso daí. Porém, todos nós sabemos que, infelizmente, existem interesses muito maiores. Nós não vamos entrar nisso para não gerar nada, né? Mas, enfim, existem interesses muito maiores. Se você hoje, Alex, descobrir a cura do câncer, dificilmente alguém vai comprar a ideia do seu trabalho. A não ser que seja muito rentável. Se da sua cura do câncer tiver uma substância e essa substância puder ser comercializada, você tem grande possibilidade, né? Mas nós sabemos, infelizmente, que cura não é rentável. Então, você teria que descobrir algo que a pessoa tomasse o resto da vida e que, de alguma forma, isso não fizesse a doença progredir. Legal. Então, imagine assim, né? Ah, eu não quero saber da cura do diabetes, não. Parece que diabetes não tem cura. Então, eu vou tomar um remédio para o diabetes a vida inteira. Beleza, não tem problema. Eu acho que hipertensão arterial não tem cura. Então, eu vou tomar um remédio para hipertensão a vida inteira. Então, se você descobrir isso, provavelmente você vai publicar uma revista de grande impacto, vai ter alguém que vai comprar a sua ideia e aí você criou ciência, né? Você fundamentou isso com bases sólidas científicas, né? Mas Hammer não fez isso. Hammer documentou tudo, mas trouxe uma possibilidade da gente compreender a doença através de um outro olhar. E esse outro olhar, né, dava ao paciente possibilidade de escolhas, possibilidade de buscar recursos para se autocurar. Muitas filosofias trazem esse potencial da autocura, né? Só que nós, ao longo da história, esquecemos disso. Então, nós começamos, eu digo assim, né? A gente começou a achar que a cura estava externamente. Então, eu tenho que comprar a minha cura. Se eu não for lá na farmácia e comprar algo para me curar, eu não vou me curar. E as pessoas passaram a acreditar nisso, né? Então, eu estou com uma otite, se eu não tomar antibiótico, essa otite não vai embora. E o que o Hammer mostrou? Que a otite já é a tentativa do corpo de curar. Então, veja como é diferente a perspectiva. Porque se eu olhar que uma otite já é a tentativa do corpo de se curar, por que eu vou buscar um recurso para me curar? Fica estranho, né? Mas eu posso buscar recursos para me ajudar diante desse processo. Para modular um sintoma, para me dar conforto, para me dar compreensão. Mas veja, o processo é meu. Eu já estou no processo. Então, toda aquela visão que nós tínhamos de cura, ela vai por água abaixo. Água abaixo. Toda aquela importância que nós víamos no terapeuta, no profissional que me cura, começa a não fazer muito sentido.
Então, nós começamos a participar. Então, para mim, para você, que nós já estamos nisso aí há algum tempo, sabendo que nós não temos esse papel, mas que nós somos chamados a participar, trazer conhecimento, trazer luz para as pessoas que não estão enxergando, mas que o processo é dela e não o nosso, não é verdade? Mesmo você hoje, as pessoas às vezes têm medo de ir num hipnoterapeuta, porque acham que vai lá e o hipnoterapeuta vai fazer dela o que quiser, né? E, na verdade, uma pessoa hipnotizada, ela depende da ação dela, ela ainda é ativa diante de todo esse processo. Então, veja que loucura. Ninguém foi acostumado a isso. As pessoas assumiram um grau de passividade. Você me trata e você é responsável pela minha cura e seguimos a vida assim. O dia que você não conseguir me curar, eu morro. É o que está acontecendo nesse momento, né? Então, o dia que vocês não conseguirem mais me salvar, eu não tenho como sair de todo esse processo. Então, nós vitimizamos demais a relação entre atividade e dependência. As pessoas ficaram muito dependentes de algo ou alguém, né? E justamente esses modelos que nós seguimos tentam resgatar uma força autocurativa do corpo. Você, como acupunturista, isso é milenar. Nós sabemos disso. A osteopatia tem o mesmo princípio. Nós vamos recrutar capacidades do corpo. Nós vamos tentar eliminar obstáculos para que o corpo possa seguir. Né? Se você tem um meridiano em desequilíbrio, você vai ajustar isso daí, mas esse é o nosso papel. Nós proporcionamos, nós damos chance. E quando se estruturou esse conceito, né? O que acontece? Dentro da história, existem algumas figuras que surgiram e que são pessoas que, de alguma forma, fundamentaram alguns conceitos, que estruturaram grande parte do que se conhece até hoje. Mas eu acho, assim, eu tenho uma questão muito importante. Eu gosto de honrar, sempre eu acho que é importante o que aconteceu, né? É muito importante. Teve o seu papel, mas nós não somos, nós temos que evoluir, nós temos que olhar os sistemas de uma outra forma. Por quê? Há 500 anos atrás não se tinha o conhecimento que se tem hoje. Não tinha a possibilidade de se analisar como se analisa hoje. As pessoas mudam, o sistema mudou e nós temos que acompanhar isso daí. E, infelizmente, aquilo que foi estruturado lá atrás enraizou de uma forma que todos que tentam mostrar algo diferente estão errados. E por isso que a coisa não vai. Porque nesse momento, principalmente a pandemia, ela pede isso, cara. Está muito nítido. O modelo tradicional está pedindo socorro. E esse enraizamento que você está falando, eu percebo em duas coisas aí. No ego e na própria crença antiga nas coisas. Juntar a crença e o ego. E acaba sendo uma barreira absurda. Não é? Então, isso não deixa as coisas evoluírem. Então, eu tenho que olhar e falar assim, poxa, o que eu tinha de verdade há 15 anos atrás, hoje eu olho, reconheço aquele papel porque me trouxe até aqui, mas também olho para aquilo lá e falo, ok, aquilo foi importante até aquele momento. Só que hoje, com outras informações, não dá mais para você ser cego e negar isso daí. Então, diante dessa visão, um dos conceitos da germânica é a relação que nós temos com micro-organismos. Tá? Então, o que é essa relação? Nós vivemos em um sistema de simbiose, é um sistema cooperativista. Nós estamos a todo momento interagindo com os micro-organismos e eles interagindo com a gente. Não há subdivisão entre micro-organismos bons e ruins. Isso também foi um conceito criado, né? Então, hoje a gente olha e fala assim, essa bactéria é boa, essa bactéria é ruim. Esse fungo é bom, esse fungo é ruim. E dentro desse conceito, não existe o bom e o ruim. Essa é outra quebra de paradigmas. Nós estruturamos o que é bom e o que é ruim. Só que imagine que o que é bom e o que é ruim é baseado numa percepção de quem analisou aquilo. O que pode ser ruim para você, para o outro pode ser muito bom. Né? Eu brinco assim, no dia do seu casamento, que você escolheu casar ao ar livre e choveu, você fala, puxa, foi ruim. Mas para aquele cara que estava plantando e precisava da chuva, puxa, foi bom. A chuva é a mesma. Só que a percepção, ela determinou aquilo. E dá para ser entendido e compreendido todo esse processo. Então, lá atrás, quando Pasteur, que estruturou esse conceito, ele foi analisar a doença, o que ele viu? Ele viu assim, se existe um ambiente doente, imagina um órgão doente, então você tem lá o estômago doente, tá? Então o cara tinha um sintoma de gastrite. Aí ele foi lá, olhou e viu a H. pylori no estômago. Ele concluiu que se tem gastrite e tem H. pylori, como todos estão baseados na ideia de que tem que ter um agressor externo, senão eu não adoeço, a H. pylori é a causa da gastrite. Então ele criou uma teoria, que é a teoria do germe específico.
para cada doença, existe um micro-organismo causador e logo nós temos a droga que cura. Interessante. Isso foi muito legal. Lá atrás, extremamente importante, estruturou o conceito da indústria farmacêutica através de Rockefeller, né, que é a família Rockefeller, que tem uma influência muito grande nesse mundo econômico aí, né? Então, basicamente, o que nós temos que começar a fazer? Se nós encontramos a origem das doenças, para toda doença tem uma causa, essa causa é um micro-organismo que atacou o corpo. Então, por exemplo, você tem otite porque tem uma bactéria que entrou ali e gerou otite. Você tem um vômito porque você tem uma virose, né? Então, sempre existe uma explicação externa. Você tem uma amidalite porque você tem aí uma bactéria que entrou e gerou amidalite. Você está tendo sintomas de Covid porque existe um vírus chamado coronavírus. Esse coronavírus entra no seu corpo, te infecta e você adoece por causa dele. Então, veja, é toda essa ideia. Só que aí a gente, facilmente, para quem quer argumentar, para quem não quer argumentar, continua igual, não tem problema. Mas nós estamos aqui para ampliar um pouco mais, né? Aí eu te pergunto assim, mas olha só, eu entrei em contato com o vírus e não desenvolvi nada. Aí o cara vai dizer assim, lógico, você tem um sistema imunológico capaz de te defender. Então, para justificar isso, se estruturou um conceito de sistema imunológico. Então, ele determina, né? Se eu não sei explicar o porquê que um adoece e o outro não, logo eu crio de novo um responsável. Se você adoeceu, é porque o seu sistema imunológico não estava bom. E se eu não adoeci, é porque o meu sistema imunológico estava bom. Legal. Então, aí as pessoas passaram a acreditar, então, nesse sistema, capaz de nos defender. Quando ele falha, adoecemos. Quando ele não falha, estamos curados, né? Aí você fala assim, então, nesse momento de pandemia, seria lógico a gente fortalecer o sistema imunológico? Ué, se é ele o responsável, vamos fortalecer. Ah, não, mas aí não existe muita evidência de que isso é capaz de acontecer. Como não? Tem várias formas. Tá tudo muito claro como seria possível a gente agir assim. Ah, não, mas aí não é interessante. Porque normalmente para você fortalecer o sistema imunológico, você se utiliza de recursos da natureza, né? No máximo uma suplementação, né? Isso também é pouco rentável. Então é melhor a gente esperar a vacina, que vai curar todo mundo. Então aí tratamento precoce não tem evidência científica. A vacina tem evidência científica. Então veja, todo o jogo do que é mais rentável. E assim se estruturou, porque lá atrás, esse sistema foi quem financiou os laboratórios de pesquisa, foi quem financiou as revistas científicas. Então tudo está estruturado em cima disso. Logo, eu produzo a pesquisa, eu concluo a pesquisa e eu publico a pesquisa. Aí fica fácil, né? Então, aí fica fácil. Pouco argumento, pouca coisa. Se nada funcionar, depois de um tempo a gente cria uma nova fórmula e assim se estruturou, né? Isso está claro, a gente não precisa ficar falando nisso, né? Só que aí o que aconteceu? Você foi lá e falou algo. Consequentemente, outros vão tentar pôr à prova. Isso faz parte da ciência. E aí surgem vários outros ao longo da história, depois de Pasteur, que não conseguiram fundamentar a teoria dele, que mostraram outras visões que não foi tido ali. Entre eles, Virchow, Antoine Béchamp, Claude Bernard, Stefan Lanka, Hammer, vários outros caras que foram analisar um outro conceito. E para as pessoas entenderem, eu acho que eu gosto de dar alguns exemplos para ficar claro. Então a teoria de Pasteur foi assim, imagina uma cena. Você tem fogo, incêndio, e aí o bombeiro chega no incêndio. E você olha aquela cena, tem fogo e tem bombeiro. Como eu acredito que o incêndio tem que ter sido causado por algo externo, você imagina essa cena. Tem fogo e bombeiro, eu olho essas duas coisas e falo assim, ó, quem gerou o incêndio foi o bombeiro. Ele é a causa do fogo. Ponto. Logo, toda vez que tem fogo e tem bombeiro, eu tenho a teoria. Bombeiro gera incêndio. Vamos matar o bombeiro para ver se acaba o incêndio. Só que não é bem assim. Porque você tenta matar o bombeiro e não acaba o incêndio. Porque nós estamos tentando acabar com a bactéria há quantos anos? E a bactéria cada vez mais resistente. Isso a gente estuda muito na germânica. Modelo evolutivo. Evolução, meu amigo. Você ataca e ele precisa evoluir. É ser vivo. Ser vivo está em constante evolução. Mas nós não entendemos isso daí. Que o micro-organismo está tentando se adequar justamente pelo fato de que está mudando a biologia. Mas, enfim,
Vamos seguir a teoria. Aí outros chegaram e viram assim, tá pegando fogo. Pegou o fogo, sei lá, porque aqueceu, teve uma faísca, eu não sei. E de repente o bombeiro chega. Então o que eles viram? Que primeiro surge o incêndio. Primeiro existe a lesão tecidual. E depois os micro-organismos chegam. Então eles viram que não é uma relação de causa, é uma relação de consequência. O micro-organismo, assim como o bombeiro, é atraído pelo incêndio. Aí se constitui o modelo de simbiose, que é esse modelo do pleomorfismo, onde nós estamos em constante evolução e interação. Aí dá para a gente entender. Vamos lá. Eu estou do lado de uma pessoa com tuberculose e ela tosse. Essa tuberculose, ela se espalha. Eu aspiro isso daí. Isso entra no meu organismo e me gera tuberculose? Não. Isso não tem comprovação nenhuma de que é assim. Nunca ninguém viu isso acontecer. Porém, todos nós temos reservas de micro-organismo. A mucosa vaginal tem cândida, a mucosa oral tem herpes, a pele, o osso sempre vai ter ali um micro-organismo. O pulmão sempre tem. A tuberculose sempre vai estar no pulmão. Sempre. Você pode tomar vacina, fazer o que você quiser. Ela vai estar ali. O que acontece é que muitos mecanismos de intervenção impedem com que eles agem. E aí, como impede a ação, logo eu tenho a sensação de que eu estou curado. Mas quando nós entendemos o mecanismo biológico, é um pouco mais complexo do que isso. Não é tão simples assim. Mas, imagine o seguinte. Em determinado momento da minha vida, eu sofro um impacto. Esse impacto atinge meu psíquico, porque sem o psíquico nós não somos nada. Sem emoção e sentimento nós não somos nada. Porque se a gente for traduzir a palavra emoção, emoção é o ato de se deslocar. Ou seja, nós só nos movemos motivados por uma emoção. O dia que você não tiver mais emoção na vida e sentimento, você para, meu amigo. Entendeu? Isso é uma emoção. É o tempo todo. Então, o nosso corpo, ele busca o quê? O equilíbrio. Então, se nós modularmos bem todos os nossos processos, não existiria doença. A doença, ela só surge como um mecanismo e que aconteceu no momento em que se perdeu a homeostase. No momento em que se perdeu o equilíbrio. Por quê? No momento em que eu perco o equilíbrio, eu desperto o meu sistema nervoso autônomo simpático. Simpático é o alerta. Aí eu começo a ter adrenalina, cortisol. Então, isso vai fazer o quê? Alterar o funcionamento do meu organismo. A partir do momento que eu altero a função e eu altero uma estrutura celular, eu crio um ambiente. E esse ambiente é o que nós chamaríamos de doença. Que a maior parte das pessoas chamam de doença. O que foi isso? Ah, a minha tireoide teve que se modificar. E isso me deu um hipertireoidismo. Ou um hipotireoidismo. A mucosa do meu estômago teve que se modificar. E de tanto impacto que eu tenho ali de simpático, eu gerei uma úlcera ou uma gastrite. No momento em que eu mudo o terreno biológico, automaticamente os micro-organismos que estão ali são acionados. E eles vão lá atuar, assim como o rato come lixo, micro-organismo come aquilo que não nos serve mais. Micro-organismo não se alimenta de célula saudável. Micro-organismo só se alimenta de célula doente. É lixo. Então, o lixo da inflamação, o lixo da oxidação, da acidose metabólica, da inflamação, é isso. Se você não tiver corpo inflamado, você não tem micro-organismo, não. Se você não tiver corpo ácido, não tem micro-organismo, não. Eles estão totalmente ligados a esse processo. Então, no momento em que se muda o terreno biológico, ele entra no processo. Ele vai lá comer. Então, se eu tenho um processo no meu osso, onde eu preciso de uma degradação óssea, o micro-organismo se instala lá. E aí, o que as pessoas dizem? Ah, você está tendo isso por causa da bactéria. Não, não é ela. É o tecido que atraiu. Então, nós precisamos entender através de uma outra perspectiva o que é a doença. E aí, se eu entendo as fases da doença, que são muito bem explicadas nesse conceito da Germânia, que nada mais é do que hiperatividade simpática e parasimpática, é o corpo a todo momento buscando um balanço, né? Então, eu saí do meu equilíbrio, o corpo vai tentar voltar para o equilíbrio. Isso é uma busca constante do nosso corpo. E no meio dessa busca para voltar para o equilíbrio, existe esse processo de alteração celular. O que o corpo faz? É importante que a gente entenda isso. Diante de qualquer situação,
o corpo tem 4 possibilidades, vamos falar assim. Ou ele aumenta a função, ou diminui a função. Isso é uma alteração funcional. Imagine, uma glândula pode trabalhar mais ou menos. Isso é um comportamento. Ou ele altera a estrutura. O que é alterar a estrutura? Ou produz uma retirada de célula, que foi chamado de úlcera, ou ele faz um crescimento celular, que pode ser chamado de câncer, mioma, sei lá, cresceu algo. Né? São componentes, é como o corpo trabalha. Então, ou ele necrosa, ou ele prolifera, ou ele aumenta a função ou diminui a função. Então, todos esses processos são mecanismos do corpo para tentar se ajustar a uma necessidade externa. Algo que fez com que o meu corpo saísse daquela harmonia. Ok, vamos supor o seguinte, meu corpo foi lá e criou uma úlcera, fez um buraco. Se eu continuar o tempo todo assim, ele vai continuar fazendo buraco. Por exemplo, um osso com osteoporose. Você pode ter evoluído para uma osteopenia, osteoporose grau 1, 2, 3, até seu osso virar um papel e começar a quebrar. Então, o que isso significa? Que você está tendo uma alteração fisiológica, né? A relação entre produção e reabsorção óssea está alterada. Da onde vem isso? Não precisa se preocupar. Toma cálcio. Não é assim que as pessoas fazem? Não é assim que as pessoas acreditam? Toma cálcio. Não se preocupa com nada. Mas, gente, existe uma fisiologia por trás. O corpo só tira cálcio do osso porque talvez o músculo esteja precisando de mais. Porque a sua paratireoide está produzindo paratormônio de forma desregulada. Existe um mecanismo. Ninguém tira cálcio do osso do nada. Não é verdade? Então é assim. Então, para tudo, tenta colocar alguma outra coisa. Aí vamos supor o seguinte. Você criou um terreno biológico. Esse osso, se ele precisar se reestruturar, ele inflama. As cavidades necróticas se enchem de líquido. Você tem dor. Se esse processo gera uma inflamação, você tem ali um micro-organismo. Ele atua nesse processo. Ele vai lá. E ele vai participar disso daí. Aí vamos imaginar o seguinte. Que agora essa ação provoca uma inflamação, uma infecção. Muda o diagnóstico só. Você passa a ter agora uma osteite, uma osteomielite. Não é isso que acontece? Por que isso aconteceu? Porque o seu osso precisa desse processo de reestruturação. Então o micro-organismo ele vai lá e se alimenta. Então assim, se a gente passar a acreditar que o micro-organismo é a causa, é a mesma coisa de eu olhar uma cena onde eu tenho o lixo e o rato, e eu acho que o rato que criou o lixo. O bombeiro é a causa do fogo. Não é? O bombeiro é a causa do fogo. Então, né? É loucura isso daí. Então, assim, a gente precisa olhar de um outro aspecto. Aí vamos trazer para esse momento que a gente está vivendo. Tá bom? Pessoas têm um micro-organismo, não tem sintoma nenhum. Outros têm sintoma, juram estar com a doença, faz o teste e não tem um micro-organismo. Né? Eu tive um micro-organismo, dormi com a minha esposa, ela não teve nada. Outros viveram 10 quilômetros de distância, dizem que um infectou o outro. Então, veja quantas formas de tentar entender e explicar aquilo que não fica muito claro. Por quê? Se é um micro-organismo que mata, nós todos teriam que morrer. Se é um micro-organismo que gera a doença, todos que têm o micro-organismo logo teriam que ter a doença. Se não existe doença sem micro-organismo, todas as vezes que tem um sintoma, eu tenho que encontrar um micro-organismo. Porque, como pode eu estar com um líquido no pulmão e não ter ninguém causando esse líquido no pulmão? Louco isso, né? Como pode eu ter uma inflamação do pericárdio sem ter uma bactéria atuando, gerando uma pericardite? Então, fica meio estranho. Como eu posso ter uma otite sem eu ter uma bactéria ali, eu olho uma amidalite sem... Então, não é uma necessidade. Então, a gente precisa entender que o sintoma, ele faz parte de um processo biológico que pode ou não ter a ação de um micro-organismo. E a ação do micro-organismo ocorre todas as vezes que há uma necessidade de uma mudança da estrutura do tecido. Ele vai comer aquilo que não serve mais. Aí existem possibilidades. Alan, mas por que uma pessoa pode não ter o micro-organismo? Isso pode acontecer. 2 opções. Ou você nunca entrou em contato com ele, que é muito pouco provável, porque nós vivemos em um mundo contaminado o tempo todo, ou você, ao longo da vida, se utilizou recursos que impediram a ação do micro-organismo, que são as drogas.
Então, você sai de um processo biológico e entra em um processo tóxico-químico, que não há problema nenhum. Estou condenando, nem dizendo que é bom, que é ruim, nada disso. Só estou dizendo que Não aquele é processo, imagina, né? Tem o lixo está ali, o micro-organismo, que seria o rato, cria-se uma barreira e ele não consegue atuar no lixo. Tá tudo bem, não tem problema. Só que uma coisa muito importante, Alex, e você que está estudando esse conceito já conseguiu compreender isso daí, que se o micro-organismo é fundamental para os processos, quando eles não estão presentes, podem sobrar resquícios desses processos, que é o que a gente chama que seriam as coisas mal curadas, né? É o que sobra ali. Por quê? Se o rato não conseguiu comer o lixo, esse lixo vai ficar por um tempo no seu organismo. Ele vai ficar ali. Muitas vezes ele vai ser encapsulado, muitas vezes vai ficar crônico. É como se você não tivesse uma cura perfeita. Então, a ideia de sistema imunológico, a partir desse conhecimento, ele desmorona completamente. Ou ele passa a ter um outro sentido. Então, o que nós falamos é que, dentro desse modelo de cooperação, os micro-organismos participam do processo. Eles não são maus, não são responsáveis por nada, mas estão presentes. Assim como macrófago, linfócito, leucócito, eles fazem parte. Então, eu gosto de dizer que o micro-organismo faz parte do nosso sistema imunológico. Então, aquela ideia de que o sistema imunológico atua para matar micro-organismo, a partir dessa visão, não. Eles atuam juntos. Como o micro-organismo está ali, eles também estão. Porque cada um tem o seu papel. O linfócito tem um papel, o macrófago tem outro papel e a bactéria tem outro papel. Entende? Então, esse é um processo fascinante. Na minha concepção, faz muito sentido. Porque, cara, a todo momento nós estamos vivendo sempre em contato com micro-organismos. Nós nunca vamos viver em um modelo asséptico. E viver em um modelo asséptico seria extremamente patológico. Extremamente patológico. Lá atrás se dizia assim, come terra, põe a mão no chão, lambe o chão porque cria imunidade. Hoje é o contrário. Não põe a mão em nada, usa máscara, bloqueia tudo, porque nós não temos condição de lidar com isso. Então, você não sabe o que fazer, você não sabe Antigamente, né? a gente pegava as crianças todas para todo mundo pegar sarampo junto. Né? Tinha essa coisa, se uma pegava com sarampo, junta logo as para todo mundo pegar e ficar livre. Né? Era a ideia lá atrás que se preconizou que era imunidade de rebanho. Sim. Então, assim, bloqueou tudo isso, cara. E aí você vai me dizer que com todas essas ações está sendo eficaz? Não. Então, quantas pessoas que estudam de verdade estão desde o começo falando, nós estamos seguindo o caminho errado, nós estamos seguindo um modelo que não vai funcionar. E não está funcionando. Mas as pessoas insistem e acreditam que poderia ser pior. É isso que as pessoas vão justificar. Se não tivesse feito isso, poderia ser muito pior. Talvez não. Talvez não. Talvez nós já estivéssemos vivendo algo completamente diferente do que nós estamos vivendo e que ainda vamos continuar vivendo se nós não mudarmos um pouco esse conceito e essa concepção que nós temos de doença, né? E de cura, porque também há um equívoco muito grande, né? A cura está dentro de nós. A cura está na natureza. A cura está nos processos que te faz conectar com a dor primária. E aí é uma autoobservação, é autoconhecimento, é um trabalho, né? Só que exige atitude, não é verdade? Nenhum paciente pode ficar na passividade. Senão não existe cura, né? Não existe cura, não é verdade? Então é extremamente importante essa lei biológica, você pediu para eu explicar um pouco mais a fundo, e para esse momento ela é muito importante que a gente consiga entender realmente, porque faz muito sentido, né? E a gente precisa somar coisas. Eu não estou dizendo que o restante não é importante de maneira nenhuma. É extremamente importante todos esses processos, mas existe algo a mais. É o que a gente estava falando, a integração mesmo. Integração, isso. Não somos donos de uma verdade, não há uma única verdade. Nunca foi assim, né? Nunca na história. Nem, né? O que Jesus Cristo fazia? Jesus Cristo tentava mostrar para as pessoas que não existia uma única verdade. Era uma percepção, não era assim? Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu gosto, assim, quando nós analisamos uma cena de várias óticas, isso nos faz crescer. Porque cada um pode trazer um pouco da sua expertise, do seu conhecimento, da sua experiência.
Agora, uma vez que eu olho e que todos que têm a mesma visão olham para a mesma coisa, quer dizer, como que nós vamos enxergar o diferente? Como que isso é possível? Se eu Perfeito. enxergo igual, nós temos os mesmos pensamentos, nós temos as mesmas filosofias e enxergamos um evento, nós vamos dizer, nós estamos certos. Aí vem uma outra pessoa, tá aí a Bia, com toda a experiência dela, ela olha, ela fala assim, não, eu vejo de outro jeito. A gente olha para ela e fala assim, você está errada. Isso aí que você está falando é uma bobagem. Não, vamos ouvir, vamos olhar, vamos tentar entender por que esse cara está falando isso. Baseado no quê? Só que o mundo, ele ficou muito intolerante, né? Ele não é mais acolhedor. Então, todos que trazem algo diferente de mim, eu preciso ser muito reativo, comportamentos muito infantis, né? Muito infantis, agressivos, reativos demais, não traz crescimento para ninguém, que é o que você falou, o ego, essa falsa impressão do eu, a falsa impressão de que eu sei, enfim, né, cara? Então, assim, precisamos olhar, precisamos abrir, né? Eu acho que nunca na história, principalmente dessa nossa geração, foi tão necessário isso daí, né? Foi tão necessário isso. Perfeito, perfeito. Doutor Alan, Né? infelizmente estamos chegando nos minutos finais da live, faltam 8 minutos para terminar a live. Fala uma coisa aqui rapidinho com você. Antes, agradecer demais, eu sei que todo mundo gostou aí da sua explanação. Na verdade, isso não foi uma live, foi uma aula. Foi uma aula, na verdade. Mas eu queria colocar uma coisa que aconteceu hoje no atendimento meu. Inclusive, o paciente estava até assistindo aí, não sei se ele ainda está. E não tem problema nenhum eu falar que não é nada demais que vai envolver nada grave com relação a ele. Mas uma coisa interessante, que é o depois da tal doença, né? Quando surge de novo o desconforto. E foi uma coisa bem interessante que eu estava com um paciente que ele sofreu de apendicite, teve que tirar o apêndice. E logo depois, quando ele melhorou, apareceu uma esclerose múltipla. Apareceu esclerose múltipla nele. E ele disse que do mesmo jeito que essa esclerose múltipla surgiu, ele começou a tomar os medicamentos, mas por motivo de falta de remédio, porque ele morava no interior, e com medo dele começar a parar de tomar os remédios, ele começou a reduzir a quantidade dos remédios, né? Para não faltar. E à medida que ele foi reduzindo, ele viu que não estava precisando mais de usar, né? Ou seja, essa tal dessa esclerose múltipla que surgiu, que seria a epicrise, né? O que você chama de epicrise, seria isso, né? Você vê que loucura, né? Porque não tem cura, né? Pois não tem é. cura. A pessoa vai fazer corticoterapia pro resto da vida, não é verdade? Então, assim, quando a gente olha a doença como uma resposta, a gente consegue entender. Mas, Alan, como que um apendicite poderia ter relação com uma esclerose múltipla, né? Então, imagine assim, um apêndice que dói, uma cirurgia, pode despertar, na sequência desse processo, uma sensação de incapacidade, o medo. O medo paralisa. O medo paralisa. Um dos principais motivos que impacta o córtex motor é o medo. O medo, sempre o animal diante de um medo, ele paralisa. Então, uma doença dessa, um sintoma desse, ele pode sim despertar isso. E aciona-se outras áreas. Por exemplo, acionou o córtex motor, isso altera a comunicação com o neurônio motor. E essa pessoa pode sim evoluir para um quadro de uma fraqueza, uma incapacidade de se movimentar. Por quê? A impotência em relação à dor, o medo em relação à doença, enfim, vários aspectos, né? E o córtex motor, toda vez que ele está ativo, que acontece ou na fase simpática ou na epicrise, o comportamento dele é desencadear sensações de paralisia. Porque a paralisia na natureza é um mecanismo de sobrevivência. Ou o animal luta, ou ele foge, ou ele paralisa. A paralisia é uma sensação do fingir de morto. Então, na natureza, o fingir de morto é um mecanismo de uma possibilidade de sobrevivência. Então, se a gente entender como o nosso organismo pode estar agindo, do mesmo jeito que ele entrou no processo, ele pode sair do processo, sim. Tá? Isso é totalmente possível. Só que algumas coisas são importantes, né? Eu digo assim, o tempo, quanto você ficou vivenciando aquelas situações, os gatilhos, porque é o que você falou, um sintoma vem e volta. Por que vem e volta? Porque normalmente você trabalhou o sintoma, não trabalhou a raiz, não trabalhou a causa. Né? Eu vou lá e estou com a inflamação, eu tomo um anti-inflamatório, me curou? Que jeito que o anti-inflamatório cura alguém? O anti-inflamatório cuidou da inflamação, mas a causa da inflamação ele não atuou.
seja ela física, emocional, psíquica, nutricional, eu não sei. Mas que ele não atuou na causa, a gente não pode acreditar nisso, porque daí também é ficar cego, né? Eu fui lá, apaguei um incêndio. Perfeito, ótimo. Mas eu não descobri qual foi a causa do incêndio. Isso, A minha isso. lombar inflamou. Eu tomei anti-inflamatório e me sinto melhor. Não estou dizendo que não. Só que alguém te perguntou ou te disse qual foi a causa da dor na lombar? Ah, não, porque eu tomei o remédio e fiquei bom. Beleza, hoje você ficou bom. Amanhã você tem dor de novo. A primeira vez que você teve dor durou uma semana. Agora você já está um mês. A primeira vez entre a primeira e a segunda demorou um ano. Essa terceira vez já foi 6 meses. E assim você caminha. Agora você já está com uma dor há 3 meses. Antes era só uma dor. Agora você já tem uma degeneração na coluna. Você já tem uma protusão discal. E assim caminha. Quer dizer, aonde você vai chegar? Então, é isso que a gente tem que entender. A maior parte dos processos se tornam irreversíveis porque em nenhum momento se preocupou em trabalhar realmente nas possibilidades que desencadearam aquilo. Da onde vem? É a grande pergunta, né? Da onde vem isso daí? Então, esse mecanismo que você observou com esse paciente, ele tem agora, ele é uma prova viva, ele é a evidência de que é possível, é justamente por causa disso. Agora, você imagina o seguinte, Alex, o cara tomou o corticoide a vida inteira. Como que ele saberia se ele precisaria daquilo ainda ou não? Ninguém deu a chance do corpo agir. Ninguém deu a chance. O cara faz 20 anos que toma antihipertensivo. Eu falo, rapaz, mas será que em 20 anos, em nenhum momento seu corpo tentou recuperar a pressão normal? Ah, não sei, porque eu vou lá e eu tomo, nunca perguntei isso aí. Entendeu? Então a gente entra num aspecto de tomar um medicamento numa fase aguda, que pode ser legal, mas a gente continua tomando a vida inteira. Pô, você Dá faz só um 20 anos detalhe. você toma antihipertensivo. O médico dele chamou isso de milagre. Milagre. Eu falo assim, eu não me preocupo com qual foi o santo que curou, não, né? Eu só gosto de entender que existe a possibilidade, cara. E se existe a possibilidade, chama-se de milagre para tudo aquilo que não se consegue explicar pelo modelo científico que nós temos. Né? Que é um modelo pautado única e exclusivamente na matéria. Então veja como é complexo. Né? Quantos estudos com os parâmetros que nós temos para mensurar conseguem mensurar o efeito de uma terapia não física? Não é difícil pra caramba? É muito. E é nisso que as pessoas se apoiam para dizer assim, ah, não existe evidência. Como não existe evidência? O consultório está cheio. Você está enganando as pessoas há quanto tempo? Eu estou enganando as pessoas há quanto tempo? Verdade. Quantos dias a gente vê esses milagres acontecerem? Quando você trabalha outros níveis. Só que, infelizmente, muitas vezes as ferramentas que se tem à disposição para mensurar ou quantificar algo que é individual, que não é global, porque a terapia sua, como a minha, é individualizada, não serve para todo mundo. Como que você vai criar um protocolo? Explica para mim. Se a história de vida de cada um é de um jeito. Então, e olha que criam muito protocolo para isso, viu? E olha que criam muito protocolo para isso. E não funciona. Porque é para vender, é comércio, mas não funciona. Porque nós estamos falando de histórias de vida, de processo. Por mais que a doença seja a mesma, se eu pegar 100 pacientes com esclerose múltipla, o sintoma é o mesmo, mas a história que desencadeou, não. Se eu pegar 1000 mulheres com câncer de mama, o câncer pode ser do ducto mamário, mas a história de vida não é igual. E se eu for protocolar um tratamento igual para elas, pode até funcionar para 1, 2, 3, 4, pode, mas não vai funcionar para todas. Porque então, se o protocolo existe, é porque serviu para alguém. Então, em algumas pessoas vai servir. Mas só que não é para todo mundo. Não é. E aí, se a gente for contrapor isso daí, a quimioterapia tinha que ser eficaz para 100% das pessoas, e não é? E por que aqueles que tentam seguir outro caminho são quase que crucificados, condenados? E os que seguem o caminho e morrem, não tem problema nenhum. Então, a gente tem que parar com isso, deixar também a pessoa seguir os instintos, os desejos, as vontades, porque pode ser pautado em alguma coisa, não é verdade? Existe um conceito por trás, existe algo que fundamenta isso daí, né? Então, aí estão falando, Jesus Cristo também era terapeuta. Não era terapeuta, foi o maior dos terapeutas.
Foi o maior deles, que É, nunca eu acho sentou para estudar interessante, a medicina. eu acho interessante a Né? frase que diz que foi atribuída a ele, que quando ele fazia a imposição de mão, que a pessoa dizia que ele curou, ele falava que não foi ele que curou. Quem curou a pessoa foi a fé dela. Sua Isso fé aí é que que eu, curou, exato. isso Agora, é, vamos lá. Usava imposição de mãos. Hoje o cara usa reiki. Ah, mas não pode. Usava a percepção o tempo todo. Ele usava a percepção. exato. Eu uso Usava mesmerismo, eu trabalho com mesmerismo, que tem posição de mãos, que é voltado tudo para o Antigo Egito. Cara, os resultados entendeu? são maravilhosos. Como é que Cara, eu vou dar descrédito a isso? entendeu? Então, o que que nós estamos fazendo hoje? A gente que está aqui dando a cara a tapa, porque a gente apanha pra caramba. Não é Oh, verdade? Muito, né? Mas o que que a gente está fazendo? O novo? Não. Nós estamos resgatando o que já foi dito há muito tempo. Que por muito tempo funcionou. Só que depois foi deixado de lado. Porque passaram a acreditar. Enfim, há uma grande evolução também a partir do momento que se passou a acreditar em outras coisas. Mas nós não podemos deixar isso daí de lado, em é isso. hipótese nenhuma. Né? Eu acho que isso é importante demais. Né? E nós não podemos argumentar que todas as evidências disso, cara. Quando uma pessoa fala para mim, não existe evidência disso, o livro mais, talvez um dos livros mais antigos evidencia isso. Você quer mais estudo do que está escrito? Então é interessante porque a pessoa ela acredita em Deus, ela acredita em Jesus Cristo, ela acredita na história, mas quando você fala disso, ela duvida. Perfeito, É louco, perfeito. né? É louco? Infelizmente, eu não sei nem como é que a gente ainda não foi mimado ainda, porque já passamos 2 minutos aqui de live, né? Mas, Eduardo, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Eu sei que você tem muito trabalho, você É não isso. para. Muito obrigado. E eu acredito que teremos mais lives, porque o pessoal Com gostou demais, certeza. viu? O pessoal gostou demais. Inclusive, o pessoal perguntou aí quando que nós vamos ter o curso aí na Bahia. Você vai organizar meu curso aí, pô. Isso, Né? em agosto, Vamos em levar esse agosto, conhecimento aí. Em tá agosto. certo. Em agosto Vai teremos o dar. curso aí. A gente já está articulando para agosto aí o nosso curso do Centro Biológico das Doenças. Vocês vão ver que coisa maravilhosa é esse curso que eu estou fazendo agora online, mas eu quero estar tete a tete com você, professor. Beleza? Então, pessoal, Obrigado, muito viu? obrigado a todos. Obrigado, doutor Alan. Se quiser falar alguma coisa aqui mais para o pessoal, fique à vontade. Eu quero só agradecer você aí pela oportunidade, pela confiança, né? E por essa parceria. Acho que é através disso que nós vamos construindo, né? E difundindo um pouco do que a gente acredita e tentar levar também isso para as pessoas. Eu falo que você guardar essas informações, essa riqueza seria, né, um prejuízo muito grande. Então, vamos falar, vamos Perfeito. levar isso daí, né? E obrigado pela Vamos, oportunidade, vamos tá? incorporar o Tesla dentro da gente e disseminar para todo mundo as informações. É isso Beleza, aí. doutor. Muito obrigado e Obrigado, até viu? o próximo encontro. E até Com agosto no certeza. nosso curso lá em Salvador. Beleza? Combinado. Até mais. Obrigado, viu? Obrigado Um a abraço. todos e até a próxima, pessoal. Até.